caríssimo irmão no sacramento do sacerdócio, Padre Rafael, na pessoa de quem saúdo todos vocês, irmãos e irmãs, pelo sacramento do batismo, somos todos irmãos em Cristo. Então, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que me foi feito pelo Padre Márcio para estar aqui hoje com vocês, nesse domingo de Carnaval, presidindo esta Santa Missa, voltando a esta paróquia, pela qual rezo sempre e tenho grande estima e gratidão. Então, que bom estar de volta, que bom rever tantos rostos conhecidos. Como eu já disse no início, essa missa, em primeiro lugar, é encontro com Deus. Viemos aqui no final desse domingo, no dia do Senhor, para esse encontro com a sua palavra, com a Eucaristia, e também é um lugar de reencontro, um momento de reencontro entre nós, porque foi o amor de Cristo, o amor a Cristo que nos uniu. Então, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela acolhida, pelas orações de vocês por mim. Rezo sempre também por vocês, por essa paróquia, pelos padres. Estamos emanados nas orações, na amizade. Muito obrigado. Segunda palavra, que eu estou bem e muito bem acolhido lá na Arquidiocese de Niterói. Saúdo também aqueles que nos acompanham. E então agradeço o carinho daquele povo, dos padres e Dom José para comigo. Depois vejam, queridos irmãos e irmãs, nós já estamos nos preparando para a Quaresma. Próxima quarta-feira de cinzas, iniciaremos esse tempo fecundo da Quaresma, que é um tempo de deserto, é um tempo de retiro, é um tempo de faxina, né? É um tempo para pôr ordem na casa, para que a gente possa chegar à Páscoa melhores, a conversão. E por isso eu começo com a segunda leitura de hoje. Nós acreditamos na vitória da vida sobre a morte. Jesus é o vencedor. E Ele nos garantiu a vida eterna. Somos mortais, mas Ele nos dá a imortalidade. Somos mortais na questão temporal, do tempo. Mas a imortalidade, a vida eterna, é um dom de Deus. É uma obra de salvação realizada por Jesus, pela sua paixão, morte e ressurreição. Então, a Quaresma que vamos iniciar nos prepara para a celebração da Páscoa, que é a festa maior dos cristãos. Então, nesse sentido, a segunda leitura já é, essa indicação. E vejam, a morte foi tragada pela vitória. E a vitória de quem? De Jesus. Diz Paulo: graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória pelo Senhor nosso Jesus Cristo. A vida é uma batalha, Paulo já dizia isso, mas nós sabemos que a vitória é certa. Enfrentamos uma batalha aqui, outra ali, até a batalha final, quando voltaremos para a casa do Pai, quando seremos acolhidos por Jesus, vencedor da morte. E nós, com Ele, vencemos as batalhas, superamos as dificuldades e caminhamos em direção à casa do Pai. E é assim que termina a segunda leitura de hoje. Sejam firmes e inabaláveis, diz Paulo, empenhando cada vez mais na obra do Senhor, certos de que as fadigas não são em vão no Senhor. Vejam, Paulo completa: as fadigas não são em vão, vírgula, no Senhor. Quando a gente enfrenta as fadigas, o cansaço, as preocupações em Cristo, no Senhor fica mais leve. Fora dele, tudo perde o sentido e a gente pode cair no desespero, em tantas outras situações difíceis. Então, quando a gente enfrenta tudo no Senhor, nada é em vão. A gente encontra um sentido novo, um significado novo. Hoje fala-se muito em ressignificação. É pela fé que a gente encontra um novo significado também na fadiga, no sofrimento, na dor e na perda. Se não é pela fé, a gente só vê queda. Tem um poeta, a poetisa já diz assim, Adélia Prado: às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra.
Mas quando Deus nos dá a fé, a poesia, eu olho pedra e posso ver outra coisa além de pedra. Isso é aquilo que a gente chama de ressignificação. Sem a fé a gente só vê pedra. Com a fé a gente pode ver além. E ver até naquela pedra uma ocasião de crescimento e de transformação pessoal. Isso é Quaresma, isso é Páscoa, isso é sentido novo que nós encontramos em Jesus Cristo, em sua vitória sobre o pecado e a morte. A primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, vejam que tema interessante, hein? Esse texto do Antigo Testamento é um livro sapiencial, ou seja, a sabedoria de Deus que nos é dada e a gente quer se deixar guiar pela sabedoria de Deus. Então vejam que o autor sagrado nos chama a atenção para um tema muito importante: o falar. Aparece muitas vezes o tema do falar, o tema da língua, sempre aparece esse tema, né? É o falar. Nós precisamos ser cometidos no falar. Na verdade, o tema de hoje, a gente poderia resumir todas as leituras a partir de uma virtude: a temperança, o equilíbrio. É o que está faltando no mundo hoje. Temos tantas brigas, tensões, conflitos em família, em comunidade, em sociedade, entre os países, por falta de temperança. As pessoas não pensam antes de falar. Falta de equilíbrio. É lógico que quando o autor sagrado colocou aqui, a fala era um grande meio de comunicação. Mas hoje nós temos um outro meio de comunicação, que é a internet e as redes sociais. Hoje a gente fala pelos dedos. Atenção! Posso não falar nada, mas posso destruir uma vida com uma notícia falsa, com uma maldade, né? Com uma fala destrutiva. Então hoje não é apenas a língua que precisamos moderar, precisamos controlar os nossos dedos. Atenção, quantas pessoas brigam ali com alguém, já vão postar correndo no Face, no WhatsApp, ou quantas notícias até verdadeiras são divulgadas por nós, mas que caluniam, que difamam. Não deixa de ser, né? Nós precisamos ler essa primeira leitura a partir também do contexto de hoje. Se precisamos cuidar da língua, e hoje o nosso principal meio de comunicação é a internet, precisamos cuidar dos nossos dedos. Então, por favor, antes de postar qualquer coisa ou enviar qualquer coisa, pense nessa leitura aqui. Porque a pessoa é conhecida por aquilo que ela fala. Mas hoje podemos dizer, a pessoa é conhecida por aquilo que ela posta. Ela não é. Não é só por aquilo que ela fala. Tem empresas hoje que antes de contratar vão ver o que o candidato posta. E aí já vão ver um pouco o perfil da pessoa. Então, sem perceber, a gente vai revelando uma tendência que não é cristã. Precisamos estar atentos, né? Vamos cuidar disso. A nossa fala. Eu falo o que eu penso. Não. Pense antes de falar. Porque se não fala, desfala, corrige, então é melhor pensar, né? Porque depois que falou, aí para corrigir é mais difícil. Então vejam o tema da prudência aqui nessa leitura, né? Do equilíbrio. E hoje a gente age de maneira muito impulsiva, também na fala. Às vezes é na fala, às vezes é na internet. A gente age de maneira muito impulsiva, né? Sem critério, sem discernimento. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu acho que essa é uma grande questão que tem causado divisões. Não só a fala, mas principalmente postagens, comentários que acabam dividindo pessoas. E não é para isso. A internet é chamada de rede, não é isso? E rede é para conectar, não é para separar. Então precisamos estar atentos. Vejam essa leitura como atual dos dias de hoje.
E o Evangelho, queridos irmãos e irmãs, né? Jesus também continua no mesmo tema, agora é Jesus que está falando. Então, se vocês se lembrarem, no domingo retrasado, Jesus começou o seu discurso falando das bem-aventuranças. Domingo retrasado. Domingo passado, Jesus deu um ensinamento difícil, mas que é cristão. Esse é cristão. Amar os inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. Isso é cristão. Fora disso, não é cristão. É difícil? É. Mas essa é a proposta de Jesus. É pegar o largar. Lembram-se desse ensinamento do domingo passado? Amar os inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Fazer, não é não fazer. No Antigo Testamento se dizia não faça. Jesus já fala assim, faça aos outros. Se você quer ser amado, ame. E hoje então Jesus está continuando o seu discurso, o chamado a vida feliz, bem-aventuranças, a relação com aquelas pessoas difíceis, e nós temos que conviver com isso a vida toda. E agora Jesus volta o seu olhar para nós. As leituras de hoje é para nós, não é para o vizinho não. Não é nem para o seu contato lá do seu grupo, é para você, é para mim. Hoje o tema é pessoal. Então Jesus começa de uma maneira mais geral e agora ele vem para nós. Por isso ele diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Ou seja, precisamos em primeiro lugar tomar consciência das nossas cegueiras, das nossas, porque é fácil identificar a fragilidade dos outros. Vejam que Jesus aqui está, Quando a gente começa a olhar para nós, a gente não vai ter muito tempo não de ver a fragilidade dos outros, porque são tantas em nós, em mim que falo principalmente. Quando a gente deixa de olhar para as nossas fragilidades, sobra tempo de muito tempo para olhar para o cisto do irmão. Então Jesus está dizendo, olhe primeiro para você. Veja o que precisa ser melhorado na sua vida. Veja quais são suas cegueiras. Identifique quais são suas traves, nem cisco. Porque às vezes a gente identifica um cisco no irmão, mas não consegue identificar a trave que está no nosso olho, que é infinitamente maior que o cisco. Então é muito mais fácil apontar a fragilidade dos outros do que olhar para as nossas fragilidades. É isso que Jesus está dizendo. Precisamos ter atenção, porque sem perceber, a gente cai nessa armadilha de sempre olhar para o outro, julgar o outro e não olhar para nós. Por isso eu já falei no início da quaresma. Quaresma é olhar para si. O mundo todo precisa de conversão? Precisa. Mas eu também preciso. Eu também preciso me converter. Aí sim, depois que eu sou capaz de identificar quais são os meus ciscos, minhas cegueiras, minhas traves, eu vou poder ajudar o outro a melhorar também. Então Jesus está nos chamando a uma vida mais autêntica, uma verdade consigo mesmo. Senão a gente cai na aparência. E hoje é muito forte a cultura da aparência, da imagem. A gente faz de tudo para manter uma imagem que não corresponde muitas vezes à realidade. Então Jesus nos chama a atenção para isso. E ele é firme, diz assim, hipócrita. Palavra de Jesus, hein? Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Esse é o ensinamento de Jesus. Também difícil. Se domingo passado foi difícil o amor aos inimigos, hoje também é. Eu acho que é melhor a gente ter essa consciência de que é difícil do que deixar despercebido a palavra de Deus. Não pode. E Jesus falou que quem quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele falou de porta estreita. Então a proposta dele é uma proposta exigente. Por isso eu disse, é pegar ou largar. Se a gente não segue isso, a gente assume outras propostas que não são cristãs. Podem estar na moda, podem estar nas redes sociais, mas será que é uma proposta cristã? Aqui nós estamos falando da palavra de Deus.
E aí Jesus termina nos chamando a produzir bons frutos. É pelos frutos que a gente conhece a árvore. Às vezes julgamos pessoas pelas aparências, mas quando a gente vai ver os frutos dessa pessoa, a gente vai conhecer o coração dela. Pelas aparências, nós sempre erramos. Pelos frutos, nós sempre acertamos, não é assim? Então vamos deixar de lado as aparências, vamos começar a observar os frutos. E tem muita gente produzindo bons frutos, e também não faz questão de mostrar. Mas a gente sabe que produz bons frutos. Esse é o chamado, produzir bons frutos no amor. E aí sim, quando a gente produz bons frutos, aí sim a gente dá um testemunho, e aí sim a gente ajuda as pessoas a melhorar. É assim que a gente ajuda. Não é ficando apontando o erro dos outros, não é apontando as fragilidades dos outros, não é apontando o cisco que está no olho do outro que a gente vai melhorar o outro. A gente vai melhorar o mundo e a nós mesmos quando a gente produz bons frutos, e esses bons frutos vão dar testemunho de que existe um outro caminho possível, né? E essa pessoa que tem um cisco, vendo os bons frutos, vai dizer assim, por aqui eu posso caminhar também. É o que a gente chama de testemunho, de exemplo, que é muito mais forte do que a palavra, né? Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos a Deus hoje a graça de praticarmos essa palavra. Peçamos a Deus a virtude da temperança, o equilíbrio. Evitar os excessos na fala, né? Evitar qualquer tipo de excesso. Pedir a Deus, né, a virtude da temperança, do equilíbrio, uma vida moderada, equilibrada, simples, capaz de olhar para si, e depois, quanto mais nos conhecemos, mais também nos tornamos misericordiosos com os outros. Porque quando a gente toma consciência dos nossos limites, no lugar de julgar, a gente vai praticar a misericórdia. E é a misericórdia que pode transformar a vida das pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja